A Agespisa, empresa responsável pelo abastecimento de água e esgoto de Teresina, não está conseguindo acompanhar o crescimento da cidade. Por isso, a falta de água é constante nas regiões mais altas da capital. Para resolver o problema, a Agespisa propôs a subdelegação dos serviços, que seria repassar as áreas mais críticas para uma empresa privada. Para a gente entender mais sobre esse assunto, vamos entrevistar agora o presidente da Agespisa, Antônio Filho. Então seja bem-vindo, presidente. A Agespisa tem apresentado o projeto de subdelegação como uma solução para o problema do abastecimento de água e esgoto de Teresina. Que garantias a Agespisa dá à população de que esse projeto vai resolver ou amenizar o problema na capital? Na verdade, Robert, o que nós temos que entender é o seguinte: a Agespisa hoje não tem mais condições de atender a demanda da capital de Teresina, ou seja, há alguns bairros, principalmente as áreas sudeste e nas áreas mais altas, que a água não chega de forma contínua. Hoje, os planos nacionais de saneamento, eles exigem o quê? Que todas as concessões de abastecimento de água e esgoto têm que levar 100% da humanização de água e esgoto a qualquer tipo de usuário. Então, dentro da nossa filosofia hoje de vivência, dentro da crise da Agespisa já vivida, por déficits acumulados ao longo de décadas, nós não temos como atender isso. O que é que vem a ser uma subdelegação? Vem a ser uma proposta complementar, ou seja, de uma empresa que possa trabalhar numa área onde a Agespisa não consegue assistir. Então, eu te dar um exemplo aqui. Ontem, eu estive conversando com alguns moradores numa Vila Uruguai, estivemos lá, e a última oferta de água por parte da Agespisa foi às 8 horas da manhã do domingo. Tu imagina um usuário que tem um final de semana para resolver as suas questões, fazer seu lavado de roupa, para seu cozimento, já que ele trabalha a semana toda, principalmente uma classe dessa de renda baixa, que são comerciários que trabalham de segunda a sábado, ficar sem água. Então é inadmissível isso, porque nós não conseguimos, através da Agespisa ao longo dos anos, preencher essa lacuna. Então, o que seria a proposta da subdelegação? Seria dividir em áreas a capital de Teresina em duas áreas, onde uma continuaria explorada pela Agespisa e o outro pela uma empresa que venha a vencer uma licitação. Qual a garantia? A garantia, quem tem que exigir a garantia não é a Agespisa. Quem tem que exigir a garantia é o poder municipal, que ele é o detentor da autonomia que é dada pela Constituição e da competência para cobrar os serviços de qualidade ofertados no município. Para isso, o município tem uma agência reguladora, que é a CERT. Essa agência ela define metas, sanções, fiscaliza e até chega à extremidade de uma caducidade do contrato. Que é a caducidade? Uma retomada pelo poder concedente, justamente pelos prejuízos que vêm ocasionados à população. Nesse sentido, no ano anterior, foi pactuado novamente um contrato-programa entre a Prefeitura Municipal de Teresina e o Governo do Estado, através da Agespisa, dando o direito de uma concessão, novamente uma renovação por 35 anos, para a exploração do serviço de oferta de água tratada e esgoto. Porém, com a possibilidade de uma parceria, justamente pelas limitações que todos já conhecem os problemas da Agespisa. Então, o contrato dessa empresa vencedora seria diretamente com a CERT ou com a Agespisa, já que a Agespisa é a detentora do poder de concessão? Olha, o contrato com a empresa vencedora, no caso do certame de licitação, seria com a Agespisa, porque ela tem o poder de subdelegar parcialmente esse serviço dado pela CERT, porém toda a fiscalização será feita concomitante pela Agespisa e pela própria CERT. O senhor tem conhecimento de algum estudo que mostra que empresas que não são públicas realizam bom serviço de saneamento básico em algumas capitais? Se o senhor souber, cite alguns exemplos. Sim, nós tivemos, antes de fazer isso, nós tivemos um cuidado. Quando pegamos o projeto, nós não tínhamos segurança de opinar pelo projeto. Então nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas, justamente pelo know-how que ela já tem de recuperação e na elaboração de planos municipais de abastecimento, seja pelo ente público como pelo ente privado, justamente para que ele pudesse nortear as opiniões. Tanto que nós mudamos a concepção do projeto de subdelegação. Se você observar bem, agora na concepção
não há mais aquela mistura, confluências entre áreas. Há uma área delimitada para cada um, há um setor comercial onde cada um atua dentro da sua área, há uma arrecadação onde cada um atua dentro da sua região e principalmente há uma produção independente para cada setor. A Gespisa já tem a sua produção. Teresina vai ganhar uma nova fonte produtora para essas regiões que não vai mais depender da ETA da Gespisa. Sim, a empresa vencedora ela terá que construir uma estação em até 3 anos e até 3 anos a Gespisa venderá água a essa empresa. Ou seja, se você observar, ficou o nome subdelegação, mas todos os componentes foram mudados, né? Justamente com base na consultoria dada pela Fundação Getúlio Vargas. Nessas visitas, acompanhada também por representantes da CERT, como da Prefeitura Municipal, através da CERT, e por alguns servidores da própria Gespisa, a gente visitou algumas regiões onde o poder público já delegou serviço. Nós citamos Limeira, nós citamos agora Pernambuco, uma parte do Rio de Janeiro que ficou desassistida há muitos anos porque o poder público não chegava naquelas regiões, que eram as favelas, justamente nem com poder de polícia eles conseguiam subir aos morros e hoje já está dando aí um crescimento exponencial nos serviços de esgotamento. Nós tivemos conhecimento também de serviços ruins em outros lugares. Eu cito aqui em Manaus, não conhecemos só os bons não, procuramos saber as realidades de outros ruins para verificar quais foram os erros que foram cometidos para que a gente possa fazer um processo com o pé no chão, bem transparente. Esse valor que a Gespisa fala, né, de que a nova empresa conseguiria 1 bilhão para investir nessas áreas que hoje são desassistidas ou que são parcialmente assistidas. De onde seria a fonte? A empresa teria capital próprio, ela iria conseguir empréstimo, ou a Gespisa não interfere nisso? A Gespisa não interfere nisso. Isso aí é por conta e risco da empresa. Lógico, a empresa que vai pedir 1 bilhão emprestado, ela tem que ter um patrimônio superior a 10 vezes isso. Quem não consegue pedir R$1 emprestado hoje é a Gespisa, que deve mais de 1 bilhão, não recebe o dinheiro dos concedentes, que são através dos municípios que não pagam água, aculturou-se o não pagamento de água, nós temos uma carteira de cobrança de mais de 250 milhões dos municípios, e este, devido à sua situação, também não tem condição mais de pagar. Nós temos 133 milhões em carteiras há mais de 5 anos, da população de Teresina, que também não paga água por uma série de fatores, como uma lei que proibia negativar o crédito daquelas pessoas que deviam água, como uma falta de fiscalização mais efetiva, com o setor comercial deficiente, com os relatórios feitos à mão, devido à ausência de um software de cobrança ou alguma política nesse sentido. Então você traz esse série de horizontes e acontecimentos e a conta chegou agora, né? Chegou uma situação em que a Prefeitura tem toda a razão e a gente está tentando o quê? Que não haja essa caducidade por parte da Gespisa diante da CERT e que a gente possa oferecer em parceria com essa outra empresa uma competição saudável e quem vai ganhar é o usuário somente nessas regiões mais assistidas. A CERT contratou uma empresa, a FIP, né, uma fundação na verdade, para analisar o projeto de subdelegação, que já foi avaliado, né, e aprovado pela Fundação Getúlio Vargas, que é outra fundação de reconhecimento nacional. Na sua opinião, por que a CERT fez questão ou precisou contratar uma outra empresa para avaliar se a Fundação Getúlio Vargas já tem um know-how nessa área? Olha só, Robert, dentro do sistema da administração pública existe um poder chamado discricionário. Então todo gestor público ele pode convalidar ou não um ato administrativo. Então o que é que acontece? A CERT é uma empresa nova, ela não tem quadro próprio, os seus agentes ainda não têm uma competência institucional, nem conhecimento amplo na situação dessa do que é o setor. Então eles acharam por conveniência estudar o projeto, contratar uma outra fundação para poder dar um juízo de valor mais técnico e nós defendemos isso com maior rigor. Nós queremos que seja feito, nós queremos mesmo dar publicidade, transparência para que a população veja que nós estamos fazendo um procedimento todo legal. Então eu sou de comum acordo, torço para que eles façam isso. Nós não omitimos nenhuma informação da CERT. Nós achamos que esse processo só vai enriquecer o processo já analisado e deixar bem claro, Robert, o projeto não é para a Gespisa, é para Teresina. Os problemas da Gespisa são de conjunturas políticas e de gestão que não se resolvem do dia para a noite. Aquele estudo feito pelo TCE, Ministério Público, própria Gespisa, no primeiro projeto, né, que houve algumas críticas,
eles foram considerados nesse novo projeto da Fundação Getúlio Sem Vargas? dúvida nenhuma. Algumas das informações do TCE, como o preço de custo que foram feitos, foram absorvidos, como a parte da estrutura de arrecadação dos centros de custo divididos entre o município foram absorvidos, contribuiu de sobremaneira sobre o nosso estudo. Eu queria saber do senhor outra coisa. O senhor falou que a empresa vai ter 3 anos... Até 3 anos. Até 3 anos para construir uma ETA. Enquanto isso, ela pode comprar a água da Gespisa. A quantidade de água que a Gespisa produz hoje é suficiente para abastecer a cidade e o problema está na distribuição ou a quantidade de água não atende a demanda atualmente? O que você tocou um assunto que realmente é o nosso gargalo. Se você observar, nós estamos produzindo 150% de água. Ou seja, 50% a mais do que a necessidade. Porém, em algumas regiões não tem água. Então, das duas umas. Ou uma má distribuição, ausência de oferta, ou situação que a gente não tem o quê? De ineficiência. Então, observe, a produção é suficiente? É mais que suficiente. Porque imagina se você produz 150% de água, você está consumindo 50% a mais de energia elétrica, 50% a mais de produtos químicos, 50% a mais de mão de obra. Isso é um custo da ineficiência por parte da Gespisa. Mas há considerado aí o desperdício, que é em torno de 50%? Também? O desperdício é em torno de 50% a mais. Então, é um desperdício que está fora, hoje, do padrão das empresas que trabalham com saneamento. Algumas áreas, a Gespisa já divulgou que algumas áreas na cidade seriam destinadas a essa empresa, né? O senhor acredita, o senhor sabe me dizer se existem empresas interessadas nessa área de Teresina, já que a cidade tem um IDH não muito alto, a população dessas cidades, desses locais onde a Gespisa vai passar para essa empresa, a população de renda mais baixa, já que as áreas melhores, Jockey, Ilhotas, vai ficar com a Gespisa. Eu queria saber se eu acho que vai ter empresa interessada nisso. Vai ter sim, o sistema é viável. Qualquer sistema de econômica hoje, de saneamento é viável, desde que não tenha um custo alto como a Gespisa tem hoje. Para você ter uma ideia, hoje nós arrecadamos 23 milhões mês e pagamos uma folha de 16. Então é um absurdo, chegar a 6 milhões para ter que dividir com energia, serviços de manutenção, tratamento, investimento, ou seja, nós veremos um déficit de 6 milhões mês. Então você pergunta, é viável? É viável. É viável porque o problema da Gespisa hoje chama-se estrutura burocrática e custo. Então, nossa estrutura burocrática e os custos realmente são altos. No setor privado, você sabe que eles prezam pela eficiência. Então, quem não trabalha não fica, diferentemente da Gespisa, né? Os custos são diminuídos e eles prezam pelo quê? Reduzir desperdícios. E nós não conseguimos fazer esse dever de casa ainda. Ao longo do tempo, a Gespisa ainda não corrigiu todos esses desperdícios, uma vez que chegam a significativa, quer dizer, 60% da água desperdiçada. A gente passa aí o serviço de má qualidade, eu acho que o usuário tem toda a razão. Todo dia meu e-mail, minha caixa de e-mail, eu recebo várias fotos de serviço mal feito em suas ruas ou vielas, ou às vezes até de vazamentos que estouram a madrugada ou mais de 24 horas. E realmente nós temos que dar um braço a torcer pela ineficiência e a gente não pode mais estar furtando a informação à sociedade. O senhor falou de custo, né? A Gespisa, ela hoje gasta quantos por cento do que ela fatura com salário, com a folha? 65%. E na época, há pouco tempo, a Gespisa divulgou o salário de todos os servidores, né? Do presidente até motorista, todos os servidores. E ficou sabendo que vários deles têm salários bastante altos com relação à média da população. Isso desagradou vários servidores, que também acusaram que há muitos cargos de diretoria que poderiam ser eliminados para também reduzir custos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, lógico, todas as situações são válidas. Observe, eu vi uma carreira da controladoria. Nós batalhamos, buscamos muito em divulgar todos os salários do estado do Piauí. Conseguimos isso com êxito. Inclusive, nós fornecemos hoje a outros estados da federação modelos de divulgação disso. Eu não poderia chegar na Gespisa e ter uma folha naquele absurdo, com 65%, 68% da minha receita efetiva, e o Estado está bancando a subvenção de todos os tratamentos numa empresa que arrecada. Então, a ministra Ellen Gleisi, antes de sair, já tinha dado um parecer favorável na STF sobre o trabalho da transparência. Foi reforçado novamente com a posição do então ministro Ares de Brito.
onde ele diz que dinheiro público é do povo. Se é do povo, todo o povo tem direito a saber. Então, eu acho que é uma das frases poucas, mas mais de eficiência, e eu acho que nós temos que divulgar. E qual é a situação que provoca a rejeição, Robert? É você ganhar um salário acima da média, como você disse, a média nacional, e não trabalhar. Então, o usuário tem que cobrar eficiência, tem que cobrar que o servidor trabalhe, e isso tem que ser feito. Talvez seja um dos motivos de revolta pela qualidade do serviço prestado, pelos valores que eles arrecadam. O que o senhor, enquanto presidente, pode fazer para fiscalizar ou punir as pessoas que não estejam trabalhando? Olha só, o presidente, até então, ele não pode fazer pouca coisa. O que nós temos que fazer é o seguinte: a GESPISA tem um corpo administrativo, ela tem, abaixo do diretor, todos os cargos são ocupados por servidores de carreira, ou seja, da casa. Então, se existe um cooperativismo entre o servidor, eles que têm que fiscalizar. Então, eu acho que é uma situação acultural. Nós levamos isso ao conhecimento do governador. Quando eu cheguei lá, tinha quase 50 servidores cedidos com custo para a GESPISA, cedidos a prefeituras, aos órgãos, sem nenhum instrumento legal que desse essa cessão. Alguns tiveram o salário cortado na nossa gestão até que se regularizasse isso. Tu imagina uma situação em que a gente tem que toda hora estar enxugando gelo para poder pagar esses valores. Então, é uma situação mesmo atípica da GESPISA. A máquina burocrática da GESPISA hoje traz essa defasagem. Não vou colocar a culpa no servidor, mas a formação que foram feitos, esses cargos, esse alocamento de certas funções que prejudicou, e a gente não tem condição de fazer isso enquanto não tiver o quê? Todo um projeto, um planejamento estratégico, investir em tecnologia, tá certo? Para que a gente possa diminuir os custos de pessoa e tenha mais eficiência. Voltando à subdelegação, o senhor acredita que até quando é que vai ocorrer essa licitação para escolher a empresa? Não, observe o seguinte: nós temos que respeitar os trâmites da lei. Então, a prefeitura pediu um prazo, o governador, cientemente, junto com o prefeito, se acertarem, deram um prazo para que a prefeitura possa fazer suas críticas, que tenha a resposta dessa fundação que ela contratou para oferecer mudanças ou não no projeto, porque ele é o detentor, nós vamos receber as mudanças daquelas que sejam um projeto viável, não político. Depois disso, nós vamos fazer uma audiência com a sociedade, onde a gente vai expor as situações através de consulta pública. Lançaremos um edital. Esse edital é todo baseado na lei de licitações, tem os prazos de 45 dias para publicação, 45 dias para análise de oferta. Se tiver recurso, todos esses recursos terão que ser resolvidos, absolvidos, julgados. Então, seria, da minha parte, dizer que vai ser amanhã, né? Não posso. Então, como um profissional que trabalha com a lei, eu tenho que esperar todo o trâmite burocrático vier. O que a gente quer deixar entender é que hoje a sociedade tomou conhecimento disso, porque acreditava que só poderia a GESPISA resolver o problema dela. E quando, na verdade, não é isso que o governo federal quer, não é isso que o governo estadual quer. As vontades das políticas públicas é que o projeto seja resolvido. Tu imagina só na minha casa, onde eu moro, Robert, pela situação que está do crescimento exponencial da GESPISA de 0,3% na parte de esgoto, eu morreria e o esgoto não chegaria na minha casa. Então, a situação realmente, na casa do presidente, eu não tenho saneamento. Tá, muito obrigado. Nós é que agradecemos, e a gente está à disposição da sociedade, para que a sociedade entenda que é direito seu do usuário, de você ter água contínua 24 horas na sua casa e ter esgoto.